Oi, meu nome é Fabrício e eu quero falar com você hoje sobre inteligência artificial. Você já conseguiu revolucionar a sua vida com o ChatGPT ou com alguma ferramenta de IA? Mas essa é muito fácil, faz outra mais difícil. Meu objetivo aqui hoje é que a gente entenda um pouco melhor sobre como dar os comandos corretamente para ferramentas como o ChatGPT. Esses comandos normalmente a gente chama de prompts, que é o conjunto de informações, a mensagem que a gente manda para a ferramenta para poder tentar extrair alguma utilidade dela, alguma resposta que seja prática e útil para o nosso dia a dia. Mas antes de falar disso, vamos voltar rapidinho aqui no passado um pouco. Logo quando foi inaugurada a TV no Brasil, as novelas, assim como muitos outros programas, eram muito parecidas com programas de rádio, porque a tecnologia anterior, rádio, ela tinha um formato, uma linguagem própria, e quando a televisão chegou, as pessoas simplesmente passaram a apontar uma câmera para um programa de rádio. Basicamente era isso que acontecia. Até nas novelas, as atuações eram ao vivo, ainda não tinha aquele jogo de câmeras, aquela produção mais para o lado do cinema como a gente vê nas novelas de hoje. E isso foi uma transição que aconteceu aí durante uns 20, 30 anos, até a nova tecnologia, que era a televisão na época, criar sua própria linguagem. A gente vai tentando utilizar novas tecnologias, às vezes, da mesma forma que a gente usava as anteriores. E é isso que está acontecendo com o ChatGPT e com essas ferramentas de IA. Eu vejo muita gente, muita gente impressionada, claro, muita gente meio assim, beleza, mas não é tão legal assim. Mas a maioria das pessoas eu vejo que estão consultando a ferramenta como se estivesse fazendo uma pesquisa no Google. Então faz uma pergunta simples lá, onde é que eu acho tal coisa? O que significa tal palavra? É claro que quando você faz uma pergunta simples, você vai ter uma resposta igualmente simples e genérica. Então, o grande poder dessas ferramentas, ele aparece quando a gente entende que é uma nova forma de se comunicar, é uma nova forma de pensar, permite que a gente extraia aquilo que realmente vai fazer diferença na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Então, minha proposta aqui hoje é falar um pouquinho sobre algumas técnicas. Existe uma área hoje chamada de engenharia de prompt. É um pouco controverso esse termo, mas muita gente está chamando de engenharia de prompt, que nada mais é do que o conjunto de técnicas para compor o melhor prompt possível, o melhor formato de comando possível para extrair aquela resposta que você precisa. Para se fazer, por exemplo, um bom prompt para uma inteligência artificial que processa linguagem natural, como é o caso do ChatGPT, do Google Gemini ou Google Gemini, depende de como você prefere chamar, Claude e outras ferramentas que estão surgindo todos os dias, a gente precisa entender que gatilhos, que expressões, que tipo de informação a gente pode dar, a gente pode agregar no nosso prompt ou comando para que a gente consiga o melhor resultado possível. Uma das informações essenciais do prompt é a tarefa. A tarefa é o principal, é o verbo de ação daquilo que a gente quer, o que a gente espera da ferramenta. Por exemplo, gere, resuma, produza, crie, escreva, revise. São verbos que representam ação que a gente quer que seja desencadeada na ferramenta ou pela ferramenta. Inclusive, a gente pode formar prompts com várias tarefas ou com várias ações. Gere um texto, revise esse texto, analise os tópicos que você criou e resuma em um parágrafo no final. Isso tudo pode estar no mesmo prompt para que você componha um conjunto de ações e, quebrando essas ações maiores em ações menores, você consegue também um maior controle sobre o resultado final. Um outro elemento importante é o contexto. O contexto é fundamental para a gente trazer a resposta para o escopo daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está planejando. Então, um contexto, por exemplo, eu posso pedir para o ChatGPT simplesmente fazer um plano de estudos para o Enem. Ou eu posso pedir para o ChatGPT fazer um plano de estudos para o Enem, considerando que trabalho meio período, tenho 2 horas disponíveis por dia e faltam 3 meses para a realização da prova. O resultado é completamente diferente, porque eu trouxe o meu contexto para o pedido que eu fiz. E com esse contexto, naturalmente, eu vou ter um resultado mais adequado, mais específico para a minha necessidade, algo que eu não encontraria tão facilmente no Google, algo tão calibrado ali para o que eu estava querendo. Outro elemento importante que ajuda bastante também, existem pesquisas científicas demonstrando isso, é que fornecer exemplos faz toda a diferença, melhora significativamente o resultado. O exemplo ele é muito útil para a gente já conseguir uma resposta num formato que a gente espera, desde que a gente tenha, claro, esse formato já na cabeça, um formato para fornecer como exemplo. Uma técnica bem bacana que eu gosto demais é persona.
Quando você insere uma persona no prompt, você está dizendo para ele que personagem, digamos assim, ou como quem ele deve responder. Imagine que você está precisando fazer um planejamento financeiro, que perfil de pessoa seria mais adequado para você consultar nesse momento. Um consultor financeiro, né, um especialista da área. Então, na hora que eu vou fazer um pedido desse tipo para o ChatGPT, eu posso dizer, imagine que você é um consultor financeiro, ou responda como um consultor financeiro que tenha 20 anos de experiência nesse tipo de coisa ABC. Na hora que ele for te responder, a inteligência artificial ela vai limitar o raciocínio interno dela ao que esse perfil de profissional responderia nesse tipo de situação. É como se você estivesse consultando um especialista na área. Você pode pedir para, por exemplo, responder como um coach motivacional, responder como um professor. Inclusive, é muito legal porque você pode pedir para o ChatGPT responder como se fossem personagens reais ou fictícios, por exemplo. Você pode pedir para ele responder a mesma pergunta como se ele fosse o Steve Jobs. Agora responda como se fosse o Silvio Santos. Ele vai tentar ali imitar o estilo de linguagem, o tom, o conteúdo da resposta também, como se aquela pessoa, aquela figura estivesse respondendo aquela pergunta. Isso é muito bacana. Um detalhe é que isso só funciona para figuras públicas ou personagens muito conhecidos, tá? Então, não adianta também a gente pedir para ele imitar o Manuel da padaria, que ele não vai saber quem é o Manuel da padaria. Então tem que ser alguém que seja publicamente conhecido, que tem bastante informação na internet. Você pode pedir para ele responder como um personagem, por exemplo. Você pode pedir para ele responder a mesma pergunta como se ele fosse o Seu Madruga. Seu Madruga, me dá um conselho financeiro. Outros dois pontos importantes que ajudam também nos prompts são o formato. Então você pode dizer exatamente o formato que você quer sua resposta, que você espera que sua resposta venha. Liste em tópicos, resuma em 5 linhas, escreva num formato de e-mail. E o tom também, você pode escrever algo assim. Escreva um convite para a minha festa do final de semana num tom informal, convidativo e empolgante. Um detalhe importante é que essas dicas não precisam ser todas usadas ao mesmo tempo, tá? Então, são blocos de construção de um bom prompt, que dependendo da situação, da pressa, do nível de qualidade que você espera daquela resposta, você pode usar todos os blocos, alguns que fazem sentido, outros que não fazem. A gente tem muito mais possibilidades de explorar uma ferramenta como essa quando a gente entende que tipo de informação pode enriquecer o resultado e dar um resultado otimizado para aquela nossa necessidade. Eu não sei se você já está usando o ChatGPT, o Google Gemini, ou o Claude, ou qualquer outra ferramenta de IA, mas se não está, é muito importante que você conheça e entenda que quando você for usar ou conversar com alguém sobre ela, a gente precisa entender também um pouco mais sobre como extrair o melhor possível daquela ferramenta. E não tem jeito, gente, isso é um conhecimento que vai ser essencial daqui para frente. Todos os tipos de profissionais vão precisar ter um pouco de conhecimento desse tipo de ferramenta, porque essas ferramentas vão moldar o futuro do trabalho, vão moldar o futuro do desenvolvimento, e isso já está acontecendo. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer agora é tentar entender como extrair o melhor dela e aplicar no nosso dia a dia do trabalho, da empresa, do estudo, da vida pessoal. Eu, particularmente, uso para várias coisas. Eu uso para resumir texto, para revisar texto, para me ajudar a escrever. Eu uso para cozinhar. Eu listo que ingredientes eu tenho na minha cozinha e começo uma conversa com o ChatGPT até conseguir criar uma receita muito boa com coisas que eu tenho em casa e que aparentemente não daria para fazer nada. Eu uso para ajudar a decorar minha casa, então a parede da sala aqui de casa foi o ChatGPT que me ajudou. Eu mandei uma foto e fui conversando, pensando em algumas cores que combinavam mais e ele me ajudou. Então dá para usar para 1000 coisas, aqui eu não estou falando nem de 1% das possibilidades de uso, só quando mais pessoas entenderem como usar essa ferramenta da maneira mais adequada, a gente vai começar a vislumbrar todas as possibilidades ou as muitas possibilidades que essas ferramentas oferecem. E aí, você está se sentindo ameaçado por esse tipo de ferramenta ou você entende que é uma evolução tecnológica sem volta e que a gente precisa se apropriar disso para gerar mais oportunidades e potencializar a nossa carreira, a nossa vida? Eu acho que essa é a segunda opção. Eu já estou usando para isso, mas eu quero saber como é que você está usando. Então comenta aqui que eu quero saber e vamos conversar sobre isso. Meu objetivo aqui é tentar desmistificar e quebrar um pouco essa barreira que nós ainda temos com algumas novidades tecnológicas, considerando que essa é uma novidade, não é só uma novidade, é uma mudança de paradigma, é uma nova era da humanidade. Não esquece de se inscrever no canal
e de ativar o sininho para ficar ligado quando sair os próximos vídeos. Até!